Graça e paz do Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma noite especial, é a noite da oração forte, é a noite da campanha, o ano da entrega total. Aqui quem vos fala é o pastor Aragão e eu tenho meditado nessa campanha em todo o tempo. E Deus tem me dado várias revelações, chave de sabedoria. Deus tem me mostrado algo sobrenatural sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre o ministério e sobre esta campanha que é o ano da entrega total. Nós temos como tema o Salmo 37, versículo 5, ao qual diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará sobre a sua vida. Pastor, como faço para entregar a Deus? Primeiramente, você precisa reconhecer Deus como seu único e suficiente Salvador. Mas você precisa também abrir mão de todo o seu eu, de todas as suas vontades. E você precisa também perseverar. Porque não é fácil a pessoa que vive no mundo fazendo as suas vontades, fazendo os seus desejos carnais, ela abrir mão de tudo para viver algo sobrenatural. É necessário você se entregar totalmente para ter um ano de 2026 totalmente transformado. Chega de sofrer, chega de viver uma vida de miséria. Deus enviou o Filho dele sobre a terra para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Eu sempre falo. Por que está vivendo uma vida de escassez? Por que vive uma vida miserável? Por que vive uma vida de opressão, depressão, angústia? Porque a pessoa não conheceu a Deus. Essa pessoa não se entregou totalmente a Deus. Porque sabemos que a luta vai vir, a adversidade vai vir, mas quem nos sustenta é o Todo-Poderoso Deus. Então nessa noite, eu gostaria que você fosse lá no canal, deixasse seu joinha, seu pedido de oração, deixasse lá um comentário, envia para alguém, porque eu vou estar orando por você nessa noite. Essa noite vai representar o mês novembro. Nós vamos orar pelo mês de novembro. E eu vou te dar aqui na ministração uma chave que vai girar o mês de novembro para que você venha prosperar, para que você venha mudar, ser transformado de vida em 2026. Nós começamos essa campanha no dia 1º e nós encerramos amanhã, dia 12. Amanhã vai ser o último dia da campanha de oração. E dia 13 eu estarei subindo ao monte para levar os seus pedidos de oração, apresentar em oração no monte pela sua casa, pela sua família, pela sua empresa, pelo teu ministério, pela entrega total que você fez nesse período da campanha. Então nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Vai lá, abra a sua Bíblia. No livro de João. No livro de João, capítulo 1,
versículo 12. Essa noite vai ser assim, vai ser uma noite de mistério com Deus. Você vai entender o porquê Deus te fez, o porquê foi que Deus te criou, qual seria esse propósito de Deus te criar, de Deus te trazer sobre a terra. Há um propósito sobre nós, há um propósito sobre nossa vida. E Deus é maravilhoso, Ele pensa em tudo. O livro de João, capítulo 1, versículo 12 vai nos dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de seres feito filho de Deus, aos que crerem no seu nome. Que palavra forte. Aqui eu já vou começar com o texto. Deus tá usando João para escrever esse livro, esse capítulo, nos dizendo, nos abrindo os olhos, mas todos quanto o receberam, lhe deu poder de seres feito filho de Deus. Mas todos que receberam, a Bíblia está afirmando que nem todos que estão na terra é filho de Deus. Através de João, o profeta, através de João, está afirmando que nem todos é filho de Deus. Muitos no mundo ficam dizendo: eu sou filho de Deus. 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 Você vai na religião tal, é filho de Deus. Você vai na religião tal, é filho de Deus. Irmãos, vamos obedecer a palavra para que o ano de 2026 não seja ano de engano, igual o 2025 foi de engano. Você viveu debaixo de um engano, de uma mentira a vida toda. Só é filho de Deus aquele que recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que se batizou nas águas, lá em Marcos 16, 15 em diante, vai nos dizer: se você crê e for batizado, Arama Suricante Andarabaçu. Você precisa crer e ser batizado para você ser filho de Deus, para você herdar o reino do céu, para você pregar a boa nova, para você falar do amor de Deus. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você crendo, você se batizando, você se torna filho de Deus. Porque a Bíblia nos diz que nós somos, quem não batizou, quem não aceitou, somos criatura. Mas quem batizou nas águas e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, esse é chamado filho de Deus. Pastor, prova para mim onde é que está isso, pastor. A Bíblia nos diz, através de Gálatas capítulo 5, capítulo 4, versículo 5 em diante. A Bíblia nos diz que para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filho, e porque sois filho de Deus, enviou o Espírito Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Chamamos Abba, Pai. Portanto, já não é escravo, mas filho, e filho herdeiro de Deus. Então, é todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, esse não é mais escravo, esse aí não é mais criatura,
esse agora é filho de Deus. Ele clama Abba Pai. Ele está chamando, meu papaizinho, meu papaizinho. O filhinho está clamando pelo papai. A intimidade com Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus para se entregar totalmente. Como é que você conhece a Deus? Primeiro passo, crendo. Segundo passo, batizando nas águas. Terceiro passo, recebendo o Espírito Santo. Que depois do batismo você recebe o Espírito Santo. A criatura não tem o Espírito Santo. A criatura que está vivendo no mundo não tem o Espírito Santo. Ela tem o poder de Deus sobre ela. Ela tem o Espírito de Deus sobre ela, não nela. Não dentro dela. A maioria das pessoas no mundo estão vivendo enganada porque ela não tem o Espírito Santo. Ela tem a orientação do poder de Deus sobre ela, não dentro dela. Porque para você receber esse poder dentro de você, você precisa crer que Jesus é Filho de Deus Altíssimo. É o primeiro passo. O segundo passo é ir batizar nas águas. E o terceiro passo é você receber o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aí agora você é filho de Deus. Você é co-herdeiro das promessas de Deus. Romanos 8, 14, 15 e 16. Vai nos dizer que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho de Deus. É co-herdeiro das promessas de Deus. Então, sai dessa obra de engano. Sai, se você não aceitou Jesus ainda, se você não se batizou nas águas, você não é filho de Deus, você é criatura. Você ainda está capengando nesse mundo velho miserável, esse mundo velho sujo. Sua alma está angustiada, sua alma está opressiva, você não sabe para onde é que vai. Você vai para a igreja tal, você vai na religião tal, religião tal, e todos mentindo para você e enganando você. Porque você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber quem é Jesus sobre a sua vida. Ei, a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Mateus capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer, capítulo 3, lá no livro de Mateus capítulo 3, versículo 13, vai nos dizer que Jesus foi lá no Rio Jordão ter com João Batista para ser batizado. Aos 30 anos de idade, Jesus foi ter com João Batista para ser batizado. Mas espera aí, Jesus não era santo? Jesus não é filho de Deus Altíssimo? Ele não era santo? E batismo não é para remissão de pecado? Não existe batismo de criança em lugar nenhum na Bíblia. Ei, você que foi batizado em alguma religião quando criança, que nem o pastor Aragão foi batizado na igreja católica, e foi o maior engano que existiu na vida do pastor Aragão, foi a igreja católica. O maior engano, eu passei a maioria da minha vida enganado dentro da igreja católica. Jesus se batizou com 30 anos de idade. A Bíblia nos diz e nos relata que o exemplo para nós seguir na terra, para nós ter uma vida em abundância, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O exemplo é Jesus. O exemplo não é placa da igreja tal ou pastor tal. O exemplo é seguir Jesus Cristo de Nazaré. Então o que acontece? Jesus se batizou com 30 anos de idade. Aonde foi que esse povo louco, sem Bíblia, sem estudo, sem conhecimento, batiza criança? Criança não tem pecado, criança não tem discernimento do pecado, do erro. Ela nasce com a semente do pecado. Todos nós nascemos com a semente do pecado. Todos nós, só que criança não tem pecado. Então, o exemplo é Jesus no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Quando Jesus foi ter com João Batista no Rio Jordão para ser batizado por João Batista.
Naquele momento, João Batista falou: Senhor, é eu que careço ser batizado por ti. Jesus falou assim: não, João, é necessário que se cumpra a escritura do meu Pai. Lamandarabaxê. Jesus não tinha pecado, ele era santo, santificado, mas tinha que se cumprir a escritura do Papai do céu sobre a vida dele, porque ele era um filho obediente. Então, quando alguém procurar algum filho seu para batizar, criança, manda esse aí ir lá ler a escritura, manda ele ler a Bíblia no livro de Mateus capítulo 3, versículo 13. Jesus se batizou aos 30 anos de idade. Pastor, qual a idade de se batizar? Quando a pessoa tem discernimento do que ele está fazendo é pecado. Quando você sabe distinguir o que é pecado e o que não é pecado. Aí você já tem certeza que você tem a decisão para tomar e batizar nas águas, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. É o primeiro passo, é você crer que há um só Deus, há um só justificador, há um só sacerdote, há um só que salva. Só tem um na terra, não existe outro. Tem umas religiões que enganam aí com um bocado de deuses. E aí quando você reconhecer, aí você vai até as águas. Então, todos nós pecaram, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas há um justo no céu. Há um justo no céu que intercede por nós. João capítulo 1 vai nos dizer que João está dizendo ali que Jesus está lá dessa do Pai e intercede por nós. Então, para você ter uma chave de sabedoria para 2026, é essa. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Se você batizou quando criança, esse batismo não vale, é inválido. Você precisa nascer de novo. Lá no livro de João, capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer sobre Nicodemos, o mestre das leis lá em Jerusalém. E Nicodemo de noite foi ter com Jesus e procurou: o Senhor mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Quem foi falar com Jesus foi o mestre do Torá, o mestre do judeu, passava os estudos para os judeus. Foi até Jesus e falou: mestre, o que é que eu faço para herdar o reino do céu? Ouça, você precisa fazer essa pergunta a Deus, para a sua vida mudar em 2026, sair dessa religião que você está vivendo, que não muda nada, não transforma nada. E você precisa nascer de novo. Porque Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer da água e do Espírito. Primeiro você crê, segundo você batiza nas águas e terceiro você é batizado no Espírito Santo. Você precisa ter os frutos do Espírito Santo dentro de você, para você saber que em 2026 algo sobrenatural vai acontecer. Gálatas capítulo 5, versículo 21 em diante, vai falar dos frutos do Espírito. São 9 frutos que estão ali, para você ter ao menos a metade desses frutos. É paz, é amor, é mansidão, é domínio próprio, é longanimidade, é temperança. Você precisa ter os frutos do Espírito. E aí agora você descobriu que tem uma vida boa na presença de Deus. Então, a chave de sabedoria para essa noite: você precisa crer no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para você mudar toda a sua história em 2026 e se entregar totalmente a Deus. O segundo passo, você precisa mergulhar nas águas. O seu batismo quando criança não valeu. Você precisa batizar como Jesus batizou. Hoje você entende o que é remissão de pecado. Você está pecando, você está errando e você precisa assumir para Deus que você necessita de ser salvo e herdar o reino do céu.
E o terceiro passo, você precisa ser batizado no Espírito, para você se importar com o próximo, com o necessitado. Então fecha teus olhos aí, deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu orar pelo mês de novembro. Deixa eu orar pela sua casa, pela sua família. Deus quer fazer algo novo sobre você. Santo Deus, ó Deus Todo-Poderoso de Israel, ó Deus, nessa campanha, o ano da entrega total, nesse 11º dia, representando o mês de novembro, ó Pai. Ó Deus, eu apresento essa pessoa, abre os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela possa se entregar totalmente ao Senhor, e ela possa nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Ela precisa conhecer algo sobrenatural em 2026, porque a vida dela em 2025 foi ano de engano, de mentira. Ó Deus, destrava essa mulher, esse homem, esse adolescente que vive debaixo de mentira, de idolatria. Ó Deus, abre os olhos espirituais para que ela possa largar esse laço dessa magia e vir para o caminho, a verdade e a vida. Porque o Senhor Jesus é a luz. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão que sacia sua sede. E Ele é a luz da vida eterna. Ó Deus, continue, Senhor, operando nessa noite, manifestando o Teu poder, ó Rei dos quatro ventos, quebrando todo o laço do inimigo, todos os dardos inflamáveis, toda a fofoca, toda a calúnia, toda a defamação. Ó Deus, se levantaram contra esse ministério, contra essa casa, contra essa mulher, contra esse homem, ó Papai. Ó Deus, que 2026 seja um ano de entrega total, o mês de novembro, essa pessoa venha abrir os olhos espirituais da fé e ela venha se entregar totalmente, ela venha assim renovar totalmente, ela venha assim nascer de novo. Que o sobrenatural vem sobre a vida dessa pessoa. Usa ela, Senhor, como canal de bênção. Faz com que, Senhor, ela não perca a salvação, mas que ela venha herdar a vida eterna, Senhor. Ó Deus, tira essa pessoa desse engano, da mentira. Abre os olhos espirituais, ó Pai, e amolece esse coração duro de pedra, Senhor. Ó Deus, dê força o cansado, dê força o cansado. Traz refrigério na alma, Senhor, nesse que está oprimido, Senhor, que está angustiado. Ó Deus, entra, Senhor, nesta casa, nessa família, nesse ministério, nesse casamento. Faça uma reviravolta, Senhor. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da cura, o Deus da salvação. Ó Deus, repreenda essa ansiedade. Repreenda essa opressão nessa casa. Repreenda esse laço do inimigo. Aí nessa casa, essa família está vendo vulto, está ouvindo vozes. Essa pessoa quer largar a bebida, quer largar o vício, quer largar a droga, quer largar a prostituição, quer largar a fornicação, o adultério, quer largar sim, Senhor, a pornografia. Ó Deus, dê força ao cansado, Senhor. Ó Deus, derrama os dons, os frutos do Espírito sobre a vida deste homem, desta mulher, para que ela possa começar a entender que ela precisa nascer de novo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não é questão de religião, é questão de querer ser filho de Deus. É questão de obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus no coração. Ó Deus, é isso que eu peço nessa noite. Toca no mês de novembro. Faça com que esse mês de novembro seja um mês próspero, um mês abençoado. Essa pessoa vem dar testemunho, gerar testemunho de prosperidade. Prosperidade não é só financeira, não é só dinheiro. Prosperidade no casamento, prosperidade na família,
prosperidade na saúde, prosperidade em tudo que falar, em tudo que você olhar, que você abrir a boca. Deus vai prosperar, vai te usar como canal de Deus aqui na terra. Que o mês de novembro venha ser brindado, venha ser tocado e revestido com o renovo do Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo, essa casa, essa mulher que está ouvindo, esse homem que está ouvindo, esse jovem, esse adolescente, essa criança que está ouvindo essa oração. Renova aonde essa pessoa estiver, ó Pai, manifestando o teu poder. É isso que eu peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Irmãos, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. A chave de sabedoria é essa aí. Você precisa ser chamado de filho de Deus. Para de ser chamado filho disso, filho daquilo, filho até do diabo. Que agora você vai ser chamado filho de Deus. É necessário você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Primeiro você crê, segundo você batiza e terceiro você seja cheio do Espírito Santo. Envie essa oração para alguém que está necessitado. Deixa seu joinha, clica lá e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para você receber as notificações, porque esse ano de 2025 o pastor Aragão vai trazer novidade nesse canal aí de oração. Deus abençoe.